Fala, galera! Tudo beleza, galera? Como é que vocês estão? Estamos aqui novamente reunidos virtualmente. Estou aqui no meu estúdio de gravação, também conhecido como meu quarto, e é bem legal a gente gravar esses vídeos. A gente coloca uma camisa, já está toda arrumada, não precisa mais colocar nada, entendeu? E hoje nós vamos falar sobre diabetes mellitus. Eu fico olhando aqui para o canto porque eu tenho que colocar a apresentação aqui. Então, eu vou projetar a apresentação aqui, uma janela, beleza. E, galera, estamos em distúrbios metabólicos, né, que envolvem o sistema endócrino. E eu vou estar utilizando não o slide, né? Eu vou utilizar esse material, que é o material de leitura de vocês, porque eu achei melhor para trabalhar esse material, certo? Então, vamos falar aqui sobre diabetes mellitus. Vou usar aqui o texto, né? E vou marcando aqui conforme eu for falando. Então, o que é o diabetes mellitus? Está aí a definição. É uma síndrome de etiologia múltipla, ou seja, tem múltiplas causas, decorrente da falta de insulina. Então, faltou insulina, ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente os seus efeitos, certo? Então, se a gente for lembrar lá na fisiologia, nós temos o pâncreas. O pâncreas é um órgão anexo ao sistema digestório, porém ele também é uma glândula endócrina, e como glândula endócrina, ele produz dois hormônios, e um deles é a insulina. Então, como é que funciona a insulina? Qual é o efeito da insulina? Para o nível dessa aula aqui, o que eu preciso que a gente entenda é que o efeito da insulina é retirar a glicose da circulação sanguínea e levar aos tecidos. Para quê? Para que esses tecidos recebam energia, para que eu consiga falar a vocês, para que eu consiga me movimentar, para que você consiga trabalhar. Teu cérebro precisa de energia, teu coração precisa de energia, teus músculos do teu corpo inteiro precisam de energia, e tudo isso vem através da glicose da tua alimentação. Porém, gente, se você come, o teu sistema digestivo ele vai quebrar esses alimentos. Depois vai absorver lá para a tua circulação sanguínea. A glicose chegou lá. Para que ela seja transportada da circulação sanguínea para os tecidos, é necessário que haja insulina, que é produzida no pâncreas, certo? E aí, qual é o problema do diabetes, né? É exatamente esse. É a falta de insulina ou a incapacidade da insulina exercer adequadamente os seus efeitos. Isso vai gerar o quê? Um acúmulo deste açúcar na circulação sanguínea, já que é a insulina quem transporta o açúcar do sangue para os tecidos. Então, se tu não tem insulina, ou se tem pouco, ou se ela não consegue trabalhar da forma mais adequada, o que é que vai acontecer? Isso daqui, ó, hiperglicemia, ou seja, a glicemia ela vai para hiper, ela aumenta para além dos níveis normais. E quando é que ela se torna hiper? Quando é que o nível se torna muito alto? Nós vamos já ver aí mais na frente nessa aula, certo? Então, tem aí um texto que vocês vão ler em casa, certo? Classificação do diabetes, né? Então, existia uma classificação aí antiga, né, que classificava em insulino dependente e não insulino dependente. Nessa classificação ela está em desuso, porém, eu ainda utilizo aqui no nosso material porque eu acho ela didática, né? Então, diabetes mellitus tipo 1, essa é a classificação, certo? Em tipo 1 e tipo 2, e nós ainda temos a gestacional, que é um tipo de diabetes
que acomete, né, especificamente o período gestacional, certo? Mas, espera aí só um minuto, certo. Então, voltando aqui, né, diabetes tipo 1, eu gosto de chamar tipo 1 ou insulino dependente. Então, você pode ir repetindo aí na sua mente, diabetes mellitus tipo 1 ou insulino dependente. Por que eu gosto de chamar assim, gente? Porque é um recurso didático para mim e que pode se aplicar a vocês também, para eu lembrar que o tipo 1 é o que depende da insulina. Se ele depende da insulina, é porque não tem insulina. Se não tem insulina, logo a pessoa que possui diabetes mellitus tipo 1 depende da insulina. Ah, quer dizer que o tipo 2 não depende da insulina, não? Não, não necessariamente. Pode vir algum dia a precisar. Porém, no diabético tipo 1, ele sempre vai precisar da insulina. Por quê? Porque ele não produz insulina. Por que ele não produz insulina? Porque ele teve algum problema autoimune que destruiu as célulazinhas lá das ilhotas de Langerhans que produzem a insulina. Então, lá no pâncreas houve um problema autoimune no qual a imunidade da pessoa se voltou contra ela mesma, por isso que é autoimune. Desta forma, essa pessoa não produz mais insulina. Se ela não produz mais insulina, o que vai acontecer com a glicose na corrente sanguínea? Vai só aumentando, 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 aumentando. Daqui a pouco é tanta açúcar no sangue, que não tem mais para onde esse açúcar ir. O rim já filtrou o que pôde. O que vai acontecer? Cetoacidose, que é uma complicaçãozinha aí que acontece, notadamente em quem tem diabetes mellitus tipo 1. Vamos já falar sobre ela mais na frente. Então, destruição das células beta-pancreáticas, né, ou seja, das célulazinhas lá do pâncreas, que produzem a insulina. Ele acontece, o tipo 1 acontece em 5 a 10% dos diabéticos, e ele fala aqui que a causa não é conhecida, né? Por que essa doença acontece, né? Uma doideira aí que dá no organismo, e ele vai lá e ataca as próprias células dele, né? E o tipo 2, gente? Então, o tipo 1 depende de insulina e destrói o pâncreas. E o tipo 2? O tipo 2, ele resulta, em geral, dos graus de resistência à insulina e deficiência na secreção de insulina, certo? Como é que é o tipo 2? Gente, nós somos pessoas que envelhecemos. Então, envelheço o meu rosto, né? Já tá abrindo uma careca aqui. Já estou ficando mais velho, já não estou mais com aquele mesmo pique de quando eu era um garoto de 20 anos, então eu envelheço e os meus órgãos também. E o meu pâncreas também. Então, um pâncreas velho aí de uns 50 anos de idade, 60, 70, ele não é igual o pâncreas de uma criança ou de um jovem ou de um adolescente. Ele começa a ter deficiência na sua produção. É igual um carro. O carro, quando é novo, você roda para todo lugar, viaja, vai para longe, roda 5.000 quilômetros. Um carro velho, o pessoal diz logo assim: esse daí não bota nem para caralho, né? Do mesmo jeito é o nosso pâncreas. Então, ele vai envelhecendo e ele vai ficando deficiente na sua liberação. E por vezes, mesmo o pâncreas liberando a quantidade adequada, os nossos vasos sanguíneos, ó, aqui um vaso sanguíneo aqui, tá vendo aí? Os nossos vasos também estão envelhecidos. E aí a glicose que está aqui dentro do vaso, ela não consegue sair daqui para os tecidos. Por quê? Porque os vasos sanguíneos também envelhecem. Isso é causa base, inclusive, da hipertensão arterial que nós já estudamos.
Então, gente, por esses dois mecanismos, ou deficiência na produção ou uma resistência ao transporte, ocorre o diabetes tipo 2. Está ligado ao envelhecimento, né? Então, tem uma ligação íntima aí com a idade, está ligado ao uso dos receptores de glicose também. Então, quanto mais açúcar você comer durante a vida, mais você vai tender a desenvolver diabetes tipo 2. E é, ocorre em 90% dos pacientes diabéticos, né? É o diabetes mais comum. E nesse caso aqui, a pessoa não depende de insulina. Por que que ela não depende de insulina? Porque ela ainda produz. Ela tem uma resistência, ela tem uma deficiência na produção, mas ela ainda tem. Então, os tratamentos inicialmente, em princípio, eles estimulam essas deficiências, é aí que eles atuam, beleza? Aí ele traz alguns conceitos aí que vocês vão ler, e nós temos o diabetes gestacional, que é a tolerância à glicose aí, né, a causa de hiperglicemia durante a gravidez, né, que foi diagnosticado pela primeira vez na gravidez e que, ao passar a gravidez, volta tudo ao normal. Por que que isso acontece? Sabe Deus, né? Existem algumas teorias aí, algumas coisas, mas o fato é que há uma maior resistência à insulina durante o período gestacional. Por isso que as mulheres grávidas, né, fazem aí uma série de exames, inclusive a glicemia em jejum. Sinais e sintomas do diabetes. No estádio inicial, olha aí, ó, os 3 P's. Então, você já tem que conhecer aqui os 3 P's do diabetes. Quem são eles? Poliúria, polidipsia e polifagia. Então, é urinar em excesso, a poliúria, beber água em excesso e comer em excesso. A pessoa também experimenta emagrecimento, fraqueza, prurido vulvar, né? Pode dar aí um prurido na vagina, uma coceira na vulva. Diminuição brusca da acuidade visual e achado de hiperglicemia ou glicosúria. O que é glicosúria? É a glicose na urina. Então, esses são os sinais e sintomas de diabetes. Só me entender aqui uma coisa, gente. Tudo começa aqui nesses sinais e sintomas, olha, só para a gente entender, quando você começa a urinar em excesso. Por que que a pessoa que tem diabetes começa a urinar em excesso? Porque os rins, ao perceberem que há um excesso de glicose no sangue, tem muita glicose no sangue, é o rim quem faz o trabalho de filtração. Então, os rins vão dizer: opa, tem muita glicose aqui, eu vou botar para fora. Só que junto com a glicose, ela não sai sozinha, não, gente. Os grãos de açúcar, igual você bota numa colher, não, ele sai com água do nosso corpo. Então, a pessoa começa a urinar mais. Por quê? Porque os rins estão eliminando o excesso de glicose. E aí, se você começa a urinar muito, o que é que vai acontecer? Você vai ficar desidratado. E aí você vai começar o quê? Ó, polidipsia. Você vai começar a beber água em excesso. Você vai ficar com a boca seca porque você está desidratado. Estou dizendo você, o diabético, gente, não é você não. Está repreendido em nome de Jesus, isso Deus na sua vida. Então, polidipsia, né? Beber água em excesso. Então, isso daqui é um ciclo vicioso. Gente, polifagia, por que que você come muito? Porque a energia do teu alimento não está chegando nos tecidos. Por que não chega nos tecidos? Porque há uma deficiência na insulina, que é quem carrega a glicose para os tecidos. Então, tu come, 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 e a impressão é de que não tivesse tido resultado, porque tu continua fraco. Se não chega nos tecidos,
você vai começar a experimentar um emagrecimento rápido. Olha aí, a única vantagem aí do diabetes, né? Não, gente, brincadeiras à parte, mas não vale a pena, né, esse emagrecimento. Então, você experimenta aí também um emagrecimento rápido, né, por conta de não receber, os teus tecidos não recebem essa glicose, então toda a glicose que você come ou vai ficar na circulação ou vai ser eliminado pelos rins. Tu não vai ter armazenamento na forma de gordura, não vai ter armazenamento muscular, enfim, né, vai levar ao emagrecimento. Pelo mesmo motivo, fraqueza, astenia, letargia, né, todos esses sintomas mais para baixo do organismo. Prurido vulvar ou balanopostite, o que é esse negócio aqui, gente? Nem eu me lembro o que é esse termo. Tem aqui na aula, depois a gente vai descobrir aí. Vamos pesquisar aí, exercício de vocês. Pesquisar no Google que é balanopostite. E aí, diminuição brusca da acuidade visual. Isso aqui nós vamos já discutir mais adiante, certo? E um achado de hiperglicemia. Hiperglicemia de quanto? Vamos ver aqui. Ah, e aqui tem os sinais das complicações também, né? No caso do diabetes mellitus, esses são os sinais agudos. Lembram da nossa aula 1 que tem o agudo e o crônico? Então, o diabetes ele tem sinais agudos e ele tem sinais crônicos. Crônicos aí no decorrer de vários anos de doença. Vai começar a aparecer proteinúria, que é a proteína na urina, detectada no exame de urina. Neuropatia periférica, ou seja, o que é uma apatia? Uma doença. Doença onde? Nos neurônios, nos nervos periféricos. Os nervos começam a ser acometidos, a pessoa começa a ter as pontas dos dedos dormentes, as extremidades dos dedos dos pés dormentes, tecido cutâneo, tudo vai ficando doente, os nervos, tudo vai ficando neuropático. Retinopatia, doença de onde? Da retina, dos olhos, diabetes leva à cegueira progressiva. Ulcerações crônicas nos pés. Por que causa essas ulcerações? Porque a pessoa está com os pés dormentes devido à neuropatia periférica. Ela está com o pé dormente, ela corta o pé e não sente, aquele pé infecciona, e aí leva ao famoso pé diabético, né? Doença vascular aterosclerótica, né? Se vocês lembram, a aterosclerose é aquele processo de envelhecimento dos vasos, de formação de placas de ateromas, placas de gordura no interior dos vasos sanguíneos. Impotência sexual por conta desses problemas que envolvem os neurônios, os nervos. Paralisia oculomotora, infecções urinárias ou cutâneas de repetição. Porque o nosso sistema imunológico, né, ele não consegue trabalhar muito bem na presença de um excesso de glicose na circulação. Aí tem os exames aqui, né, como é que eles são realizados, ó, glicemia em jejum, né, o exame diagnóstico de diabetes é realizado em jejum, e hoje, né, quando ultrapassa o valor de 125 miligramas por decilitro, no exame, né, se for em vários exames repetidas vezes, né, sugerido que você está com diabetes mellitus, certo? Hoje tem uma faixa aqui, eu vou passar aqui para essa tabela, deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Olha só, nessa tabela aqui, nós temos os critérios para o diagnóstico de diabetes atualmente, certo? Estamos em 2020, atualmente utilizamos esse critério. Quando é que a glicemia está normal em jejum? Quando ela está menor do que 100. Quando é que é diabetes? Quando ela é maior ou igual a 126. E esse valor entre 100 e 126, ele chama aí de pré-diabetes ou um risco aumentado para diabetes.
É quando você tem que ligar suas anteninhas. É a anteninha, gente, não é o chifre, não. É a anteninha para ligar o seu alerta e dizer: opa, minha glicemia deu 115 em jejum. Por que que não está abaixo de 100? O que foi que aconteceu? Bora ter essa conversa aí para saber, porque já pode estar aí um início de um quadro de diabetes mellitus. Então, é um sinal de alerta, né? Mas a doença, ela se confirma aí maior ou igual a 126, no caso da glicemia em jejum. Se você aferir a glicose ao acaso, em qualquer momento do seu dia, que você comeu, se ela der maior do que 200 e você tiver sintomas, também é altamente sugestivo de diabetes mellitus, certo? Então, aqui nós temos as principais complicações. Pode haver também hipoglicemia, certo? Uma vez que a pessoa é diagnosticada com diabetes, ela tem hiperglicemia. Aí ela toma a sua medicação. E aquela medicação vai fazer o quê? Vai baixar a glicemia. Só que ela pode baixar muito, ela pode baixar em excesso e ao invés de hiperglicemia, fazer hipoglicemia. A glicemia chega a 50, 40, 30, e quando ela está na casa dos 40, aí já começa a apresentar sintomas de hipoglicemia. A pessoa começa a ficar tonta, a visão turva, escurece, teu corpo perdeu energia, o teu carro está sem combustível, o teu corpo, a tua máquina está sem combustível. Tu vai apagar, vai desmaiar. Tem que ter muito cuidado com esse quadro hipoglicêmico, assim como também com o hiperglicêmico, né? Pode levar aí uma cetoacidose diabética, né, que é a formação de corpos cetônicos, certo? De tão intensa que está essa hiperglicemia, o que vai acontecer? O teu corpo ele não tem energia, os teus tecidos não têm energia, e a glicose não está chegando. O que o corpo faz? Começa a consumir a energia das gorduras armazenadas no nosso corpo. É por isso que a pessoa emagrece. E é por isso que forma aí a cetoacidose diabética, né? Que é uma... Você fica com hálito cetônico, é um quadro de hiperglicemia, é um quadro onde o teu corpo ele está usando a energia que ele tem na forma de gordura para fazer produção de energia para o corpo, certo? Complicações do diabetes crônicas, né, na microcirculação, retinopatia, a doença do olho, nefropatia, adoece os rins. Então, muitas pessoas que são diabéticas, que não tratam, ou mesmo tratando, né, no futuro, tendem a ter falência renal, né, tendem a entrar aí precisando de fazer hemodiálise, né, dependente, porque foi a falência renal em consequência do diabetes. Na macrocirculação, cardiopatia, doença do coração, doença cerebrovascular, doença nos vasos do cérebro, e doença vascular periférica, além das doenças dos nervos. Então, você vê aí que cronicamente o diabetes ele leva a uma série de complicações no nosso organismo. Eu estou chamando aqui do diabetes, né? O diabetes, mas você também pode chamar a diabetes, isso é muito particular, certo? As duas formas estão corretas. Fatores de risco: longa duração da doença, mau controle metabólico, a presença de hipertensão arterial piora, tabagismo e alcoolismo e complicações pré-existentes e gestação são fatores de risco e complicadores do diabetes, certo? Mas aqui adiante ele vem falando no material de vocês sobre cada uma dessas condições que nós falamos aqui e traz um pouco aí também sobre os principais tratamentos de diabetes, certo? Os mais utilizados hoje são a metformina e a glibenclamida, certo? São duas medicações que vão atuar exatamente aumentando a produção de insulina e melhorando o transporte em direção aos tecidos nos casos em que ocorre a resistência.
mas tudo ainda detalhado, né? E se isso não resolver, insulina, no caso em que a deficiência na produção já é muito grande, ou quando é diabetes tipo 1, que obrigatoriamente precisa de insulina, certo? Tem um material de vocês também fala aí dos locais para aplicação de insulina, certo? Embaixo da pele, no tecido subcutâneo, a via de administração da insulina é subcutânea, e você vai administrar, claro, nos locais onde houver uma maior gordurinha subcutânea. Então, aí no material de vocês também tem os locais de aplicação, face posterior aqui dos membros superiores, né, do braço, região abdominal, onde tem bastante gordurinha aí, só livra a região aqui periumbilical e umbilical, pela questão dos vasos sanguíneos, mas aqui nas regiões laterais do abdômen, nas regiões laterais e posteriores das coxas também, e nessa região glútea, certo? Todas essas regiões você pode estar administrando a insulina, e para as pessoas que fazem uso crônico, o ideal é que se faça um rodízio desses lugares para evitar uma ocorrênciazinha chamada lipodistrofia, que causa vai danificando, né, esse tecido subcutâneo, e a pessoa, com o tempo, ela, no caso de quem utiliza todo dia, várias vezes ao dia, é importante fazer esse rodízio. Beleza, galera? Essa foi a nossa conversa aí, o nosso papo sobre diabetes. Tem um materialzinho que vai também para vocês lerem esse texto. Deem uma lida com calma e assistam a aula. Tamo junto na caminhada. Um abraço, fiquem com Deus. Fui.